nome é Stephanie. Nós somos alunas do curso de Química da Fundação Liberato, no Rio Grande do Sul, e como trabalho de conclusão de curso, nós desenvolvemos a pesquisa, a análise da atividade antidiabética e antioxidante da Cinnamomum zeylanicum e da Cinnamomum cassia, em parceria com a Universidade Fevale. Então agora eu vou introduzir um pouco sobre a nossa pesquisa. A diabetes tipo 2 representa cerca de 90% dos casos de diabetes no mundo. Ela é mais recorrente em adultos mais velhos e idosos, porém vem crescendo o número de casos em crianças e adolescentes por causa da má alimentação, sedentarismo e obesidade. Estima-se que em 2045, cerca de 629 milhões de pessoas tenham diabetes, enquanto que em 2017 esse número era de 425 milhões. Entre os sintomas para diabetes tipo 2 destacam-se perda de peso, micção excessiva, sede e infecções. A diabetes tipo 2 se define pela falta de insulina e ou resistência à insulina, devido a uma deficiência no pâncreas. A insulina é um hormônio excretado pelas células beta do pâncreas que atua no equilíbrio entre a produção de glicose e a utilização dela. Num organismo com diabetes tipo 2, quando um alimento é ingerido, todos os carboidratos são transformados em glicose e despejados na rede sanguínea. Nesse momento, o pâncreas recebe um estímulo para que deposite a insulina na rede sanguínea e essa possa armazenar a glicose nas células. Entretanto, a insulina despejada não é suficiente para armazenar toda essa glicose e o pouco que tenta ainda acaba sofrendo o efeito da resistência à insulina. Dessa forma, o organismo se vê obrigado a despejar esse excesso de glicose através da urina, fazendo com que a pessoa urine demais e tenha muita sede. É por isso também que as pessoas que têm diabetes tipo 2 não tratada acabam tendo casos de infecções, já que principalmente na região genital acaba se formando um ambiente propício às bactérias devido aos altos níveis de glicose lá presentes, como por exemplo a Candida albicans. É por isso também que as pessoas que têm diabetes tipo 2 não tratada acabam perdendo peso, já que elas não conseguem aproveitar a glicose que estão ingerindo, o corpo acaba utilizando as reservas energéticas, que nada mais são do que a gordura do corpo. As complicações para diabetes tipo 2 incluem doenças graves no coração, olhos, rins, nervos e dentes, podendo chegar à amputação de membros inferiores em decorrência de infecções. O tratamento para essa doença consiste numa alimentação saudável e exercícios físicos. Porém, se isso não for suficiente, podem ser usados medicamentos orais, como os inibidores da alfa-glicosidase, que é a principal enzima digestiva do nosso corpo. No nosso trabalho, nós utilizamos o medicamento acarbose. A nossa pesquisa se fundamentou a partir de estudos in vivo que evidenciaram o poder da canela no controle dos níveis glicêmicos. E esses sugeriram que essa capacidade se dá ao fato da canela conseguir inibir a enzima alfa-glicosidase, retardando assim a transformação de carboidratos em glicose, sendo que este é o mesmo mecanismo utilizado em vários medicamentos para diabetes tipo 2, como a acarbose utilizada nessa pesquisa. Pensando nisso, nós decidimos pegar as duas espécies de canela mais utilizadas no Brasil, que é a Cinnamomum zeylanicum, conhecida como canela verdadeira, e a Cinnamomum cassia, conhecida como canela da China, para testar se o chá delas poderia inibir a enzima alfa-glicosidase. Nós decidimos testar o chá para tentar aproximar ao máximo do que as pessoas poderiam usar em casa, já que dificilmente as pessoas conseguiriam fazer uma destilação por arraste de vapor. Pensando nisso, o problema da nossa pesquisa foi: o extrato aquoso de Cinnamomum zeylanicum e de Cinnamomum cassia apresenta capacidade antioxidante e potencial inibitório sobre a enzima alfa-glicosidase in vitro? E a nossa hipótese era de que sim, apresentaria capacidade antioxidante e que também apresentaria potencial inibitório, sendo que este último seria semelhante ao medicamento acarbose. Para verificar isso, o nosso objetivo geral foi analisar a capacidade antioxidante das duas espécies de canela e determinar o potencial inibitório sobre a enzima alfa-glicosidase. E os nossos objetivos específicos foram adquirir as amostras de canela, realizar a caracterização fitoquímica das duas, determinar o poder antioxidante via FRAP, comparar o potencial inibitório frente à enzima alfa-glicosidase e analisar os dados finais. A primeira etapa da nossa metodologia foi o preparo do extrato aquoso da casca da canela para as análises fitoquímicas para o poder antioxidante e para a capacidade inibitória. O decocto das análises fitoquímicas foi feito com 10 gramas de canela e 75 ml de água, e para as análises de inibição e de poder antioxidante foi utilizado o extrato mais diluído, sendo 10 gramas de canela em 100 ml de água, porque são análises feitas em espectrofotômetro. O primeiro teste realizado na nossa metodologia foi a caracterização fitoquímica, a fim de evidenciar quais classes de compostos estão presentes nas espécies de canela e se essas são semelhantes ou não.
A primeira classe de compostos testados foram os flavonoides, conhecido pelo seu alto poder antioxidante e anti-inflamatório, atuando também no controle do estresse oxidativo e prevenindo várias doenças. A reação de identificação dos flavonoides é a reação de cianidina, em que deve-se misturar o extrato aquoso da planta que se deseja testar com ácido clorídrico concentrado e raspas de magnésio. Um resultado positivo para flavonoides deve apresentar na solução a coloração laranja e muita espuma. O segundo teste realizado foi o teste de alcaloides, uma classe de substâncias conhecidas por produzir, geralmente, dependência química, como por exemplo nicotina, morfina e cocaína. Esse teste é feito utilizando os 3 reagentes de identificação de alcaloides, que é o reagente de Mayer, o reagente de Bertrand e o reagente de Dragendorf. Essa análise é feita misturando o extrato aquoso da planta a esses 3 reagentes em vidros de relógio, e para um resultado positivo deve aparecer em pelo menos 2 dos vidros de relógio precipitação. O terceiro teste realizado foi o de compostos fenólicos, em que se deve misturar o extrato aquoso da planta com uma solução de cloreto férrico. Um resultado positivo para compostos fenólicos deve apresentar na solução a coloração verde escuro. O quarto teste realizado foi o teste de taninos, que foi dividido em taninos insolúveis e taninos solúveis. Os taninos são conhecidos pela sua ação antimicrobiana, antifúngica e até desintoxicante de alcaloides, já que possuem a capacidade de precipitar proteínas, gelatinas e alcaloides. O teste de taninos insolúveis é feito misturando ao extrato aquoso, gelatina e ácido clorídrico diluído. Um resultado positivo para taninos insolúveis deve apresentar na solução precipitado. O teste de taninos solúveis é feito adicionando também gelatina, ácido clorídrico ao extrato aquoso e ainda cloreto férrico, e um teste positivo deve apresentar na solução coloração verde escura. O quinto teste realizado foi o teste de cumarinas, que é uma classe de substâncias que já foram muito utilizados na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica, já que o primeiro anticoagulante do mundo veio através de uma cumarina. As cumarinas puras são naturalmente fluorescentes, mas nas plantas dificilmente elas se encontram dessa forma. Então, o teste de cumarinas inclui fixar na boca de um Erlenmeyer contendo o extrato da planta que se quer testar um papel banhado em KOH alcoólico e deixá-lo fervendo na chapa elétrica por 15 minutos. Depois, deve-se pegar este papel e botá-lo em contato com uma luz UV. E, na presença de traços fluorescentes nesse papel, o resultado é considerado positivo, já que as cumarinas, na presença de KOH alcoólico e na presença de luz UV, elas passam do isômero cis para o isômero trans, que é fluorescente. O último teste realizado foi o teste de saponinas, que é uma classe de substâncias conhecidas pelo seu poder emulsificante. O teste inclui agitar vigorosamente o extrato da planta que se quer testar e adicionar um ácido mineral diluído, como o ácido clorídrico que utilizamos no nosso teste. Se houver a formação de uma espuma de 3 cm ou mais e resistente a esse ácido, o resultado é considerado positivo para as saponinas. A determinação do poder antioxidante por redução do ferro é feita com a solução FRAP, que consiste na mistura de solução de TPTZ, cloreto férrico e tampão acetato. Nós fizemos uma diluição para Cinnamomum cassia de 10 e 20 vezes e para Cinnamomum zeylanicum de 5 e 10 vezes. A diluição da cássia é maior porque nós vimos que ela é mais antioxidante que a zeylanicum, então a absorvância dela ficava fora da curva de calibração feita com sulfato ferroso. Essa análise se baseia na redução do ferro presente no complexo FRAP, que vai de mais 3 para mais 2 na presença de um antioxidante. Essa mudança faz com que ele mude de cor e seja captado no espectrofotômetro. A análise é feita misturando a solução FRAP com as amostras, incubando-as e então lendo-as em espectrofotômetro de UV visível a 593 nanômetros. Os dados foram analisados com a nova IT Student. A última parte da nossa metodologia foi a determinação da atividade inibitória frente à enzima alfa-glicosidase. E esse é o teste que de fato irá dizer se as nossas espécies de canela possuem ou não atividade antidiabética. Para esse teste, nós diluímos 10 vezes cada um dos extratos de canela e utilizamos como controle positivo o fármaco acarbose em soluções padrões variando de 25 a 156 micrograma por ml. A análise é feita misturando a amostra à solução da enzima e incubando-se. Depois, deve-se adicionar o reagente de cor da enzima e incubar-se novamente, lendo as absorbâncias a 405 nanômetros antes e depois dessa última incubação. Os dados para esse teste foram obtidos a partir do cálculo da porcentagem de inibição frente à enzima em comparação com o branco e em comparação ao controle positivo à carbose. E os dados foram também averiguados através do teste Brown-Forsyth e TD Student.
Os resultados das análises fitoquímicas demonstraram que as espécies de canela são qualitativamente semelhantes, sendo positivas para compostos fenólicos, cumarinas, flavonoides e taninos insolúveis. As cumarinas e os flavonoides são indicados como os responsáveis pela ação antioxidante da canela. Nos resultados do poder antioxidante, nós obtivemos primeiro as absorvâncias do sulfato ferroso, que foi plotado em planilha e obtido a curva de calibração de R0,996. Depois, nós plotamos nessa equação as absorvâncias das canelas e verificamos que a canela da China ela tem em torno de 1.195 micromol de substância antioxidante por grama de canela, e a canela verdadeira tem em torno de 466 micromol de substância antioxidante por grama de canela. Esses resultados nós testamos com a Nova com 95% de confiança, para verificar se a gente realmente poderia afirmar que a canela da China é mais antioxidante que a canela verdadeira. E de acordo com a Nova, nós verificamos que sim, ela é realmente mais antioxidante que a canela verdadeira. Mas afinal, o que o poder antioxidante tem a ver com a diabetes tipo 2? Ou por que a gente testou a capacidade antidiabética e também o poder antioxidante? O poder antioxidante ele atua no controle do estresse oxidativo. O estresse oxidativo vem decorrente de radicais livres, que são substâncias naturais do nosso corpo que atuam no nosso sistema imunológico porque têm a capacidade de atacar as membranas plasmáticas. Entretanto, quando eles ficam em excesso, eles acabam atacando também moléculas de DNA, que acabam provocando anomalias, como câncer e diabetes tipo 2. Os radicais livres ficam em excesso quando a pessoa está num quadro de sedentarismo e obesidade, que são exatamente as causas da diabetes tipo 2. Portanto, se as canelas possuem um alto poder antioxidante, elas podem atuar no controle do estresse oxidativo e assim prevenir doenças como a diabetes tipo 2. Por fim, no teste de inibição, nós obtivemos os resultados dos 5 padrões de acarbose e decidimos utilizar o padrão AC3, que inibiu 79% da enzima, cuja concentração era de 100 micrograma de acarbose por ml de solução. Com os resultados obtidos pelas amostras de canela, nós verificamos que a canela da China inibiu em torno de 92% a enzima alfa-glicosidase e a canela verdadeira inibiu em torno de 93%. Então, nós precisávamos de um teste estatístico que indicasse se a gente poderia considerar o 92%, o 93% e o 79% resultados iguais. Para isso, nós utilizamos o teste Brown-Forsyth, que confirmou que realmente poderíamos afirmar que as canelas inibiram de maneira igual ao medicamento acarbose. Então, com isso, nós verificamos que os resultados obtidos pelas canelas indicaram que realmente elas possuem o mesmo mecanismo de ação do medicamento acarbose e que, além disso, conseguiram inibir de maneira equivalente. Portanto, elas possuem um resultado promissor para um possível tratamento para diabetes tipo 2. Nos estudos em vivo que nós utilizamos para fundamentar o nosso projeto, tinha sido dito que os flavonoides eram os principais responsáveis, ou os supostos principais responsáveis pela inibição da enzima alfa-glicosidase. Como as nossas duas espécies de canela apresentaram flavonoides, mas a canela da China apresentou um maior poder antioxidante, indicando que talvez a presença de flavonoides fosse maior nela, nós esperávamos que a canela da China apresentasse maior poder inibitório, mas não foi o que aconteceu. Então, com isso, nós tiramos a conclusão de que os flavonoides não são os responsáveis ou os únicos responsáveis pelo potencial inibitório. Respondendo então o problema na nossa pesquisa, as duas espécies de canela apresentam atividade antioxidante e potencial inibitório frente à enzima alfa-glicosidase in vitro, podendo prevenir doenças decorrentes do estresse oxidativo, além de tratá-las. Com os resultados obtidos, foi possível concluir que as espécies são qualitativamente semelhantes em relação às análises fitoquímicas e quantitativamente diferentes em relação a elas. Verificou-se também, através do FRAP, que a Cinnamomum cassia é 2,54 vezes mais antioxidante que a Cinnamomum zeylânico. A partir da análise de inibição da enzima alfa-glicosidase, foi possível ver que as duas espécies conseguem inibir a enzima e de maneira semelhante ao do fármaco acarbose. As próximas etapas para nossa pesquisa incluem quantificar as substâncias fitoquímicas, ver quais delas são antioxidantes e testá-las frente à enzima alfa-glicosidase. Além disso, testar o chá frente a outras enzimas digestivas para ver se teriam o mesmo efeito, e então realizar um estudo em vivo para determinar uma dose necessária para o tratamento e para verificar a citotoxicidade da canela a longo prazo.